Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver e analisar os comentários de Ricardo Carvalho do PSD, Patrícia Carvalho do Chega e Bruno Dias do Partido Comunista sobre a falta de acordo na nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional e a nova lei de retorno aprovada pelo Governo. O Bruno Dias vai armar uma peixeirada com a Patrícia Carvalho que só visto. Como é que é possível ter este tipo de pensamento no século XXI e com tudo o que tem acontecido pelo mundo nos últimos anos? Mas antes de irmos para o vídeo, quero fazer um esclarecimento. Este canal nunca teve, não tem nem nunca terá qualquer apoio de nenhum partido político e, neste momento, nem nenhum tipo de parceria. Tudo o que aqui digo é simplesmente a minha opinião. Quero também agradecer a todas as pessoas que me têm pago um café. O meu muito obrigado, e caso também me queiras pagar um e não saibas como, é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Já agora aproveita para subscrever o canal no YouTube se não quiseres perder nenhum vídeo. É grátis. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Agora sim, vamos para o vídeo. Programa. Ricardo Carvalho mantém-se um impasse para o Tribunal Constitucional e para os outros órgãos externos, ainda que aqui nesta questão o problema esteja um bocadinho mais complicado. A solução poderá ser uma maioria de 2/3 com o Chega e com a Iniciativa Liberal, excluindo o PS? Boa tarde, António. Cumprimentar o Bruno, cumprimentar a Patrícia e todos os que me acompanham lá em casa. Eu, relativamente a este assunto, tenho grandes dificuldades em comentar, sobretudo pelas responsabilidades que tenho no partido, como secretário-geral adjunto, e o líder parlamentar do PSD e secretário-geral do PSD já foi muito claro. Ele pediu recato, não pediu silêncio. A questão é mesmo essa, ou seja, eu acho que estamos a ficar todos reféns das nossas palavras. Esta é uma negociação que tem que acontecer entre diferentes partidos. Aliás, tradicionalmente esta negociação acontecia entre o partido que suporta o governo e o maior partido da oposição. O PSD entendeu e bem alargar essa negociação a um terceiro partido, ao Partido Chega, ou seja, temos uma negociação entre três partidos. Sempre existiu uma negociação entre o PSD e o PS porque eram os únicos partidos que conseguiam fazer 2/3 na Assembleia da República. Neste momento, os 2/3 só são conseguidos com o Chega ou com o Partido Socialista, daí terem os dois a mesma importância. PSD, Chega e PS, e é uma negociação que tem que acontecer com bom senso e com o recato. E tudo aquilo que estamos a assistir no debate político e no espaço público vai prejudicar essas mesmas negociações. Por isso eu aqui tenho mesmo que acompanhar o meu secretário-geral e o meu líder parlamentar. Mas o que as pessoas não percebem é que tipo de negociações é que pode haver, porque há apenas 3 indicações. 3 lugares para indicar. Há 3 partidos. Só pode ser cada um dos partidos indicar um nome ou o PSD não abdicar de indicar 2 nomes, entregando o outro nome a outro partido. Qual dos partidos? Ao Chega, que teve mais mandatos, António, ou ao PS, que teve mais votos? Essa é a discussão que o Partido Socialista quer propagandear na comunicação social, mas não é bem assim. O Tribunal Constitucional, neste momento, tem muito mais juízes ligados à esquerda do que à direita. Se deixarem o Partido Socialista nomear mais um ainda mais desequilibrado, o Tribunal Constitucional fica. Espero que o PSD não ceda. A questão, ou seja, essas negociações estão a decorrer. O líder parlamentar do PSD está nessas negociações, como é óbvio, articulado com o presidente do partido, que é primeiro-ministro, e nós vamos ter que aguardar. Há uma coisa certa, que é o PSD não irá contribuir para novo adiamento destas indicações e destas eleições. E houve um acordo conseguido em todos os demais órgãos externos da Assembleia da República e, neste momento, temos essa situação presa única e exclusivamente agora no Tribunal Constitucional. Ou seja, o que não pode acontecer é aquilo que nós temos assistido, ou seja, estamos a cair numa partidarização de uma eleição de juízes. Os juízes são altos magistrados que são imparciais. A Constituição assim exige que sejam eleitos pela Assembleia da República. Temos 10 que depois vão fazer uma cooptação de outros 3. Cabe aos partidos indicar esses mesmos candidatos. Não são candidatos deste ou daquele partido. Os partidos identificam perfis com os quais se identificam e colocam a votação, e é isso que temos que aguardar. O Tribunal Constitucional também não está paralisado, e esse também é um dado importante. Como é óbvio, somos sensíveis. Agora tivemos declarações do próprio Presidente do Tribunal Constitucional, que temos que aguardar, porque efetivamente do Supremo, mas já ouvimos também do Tribunal Constitucional de ter ou não a intenção de deixar de ser Presidente. Lá está, seria mais uma vaga. Ou seja, eu acho que é preciso bom senso. Aí já seria mais fácil. O PSD ficaria com 2 indicações e atribuía uma delas a cada uma das outras ao Chega e ao PS. Eu acho que... Mas as contas não podem ser feitas assim. Existem 10 juízes nomeados pelo Parlamento.
Neste momento, o Partido Socialista tem 4, nomeando mais um fica com 5, o PSD e o Chega ficam com os outros 5. Que equilíbrio é que isto tem? Basta olhar para a representatividade da Assembleia da República para se ver que a direita tem 2/3. O Tribunal Constitucional não pode ficar 50-50. Temos que aguardar. Estamos já numa fase limite. Penso que a eleição está para dia 1 de abril. Esperemos que as negociações cheguem a bom porto, mas volto a dizer, com bom senso, com recato, e alguns partidos não têm respeitado esse bom senso e esse recato a trazer estes temas para a praça pública, para o debate na Assembleia da República, colocando aqui outras questões laterais que, a meu ver, só prejudicam esta negociação e colocam em causa até mesmo o próprio papel da Assembleia da República, da responsabilidade que os deputados têm no voto que vão exercer e, de alguma maneira, também, a meu ver, perante os demais portugueses, acabam por fragilizar o papel e a ideia que os portugueses devem ter do Tribunal Constitucional, que é o reduto e o garante da defesa da nossa Constituição. Patrícia Carvalho, parece-lhe que há caminho para que o PSD abdique de uma das duas nomeações a favor do PS ou prefere a exclusão dos socialistas em favor do Chega? Olá, boa tarde. Cumprimentar o Ricardo e o Bruno, quem nos vê lá em casa. Bom, eu não sei responder, não sei nem posso responder a essa pergunta. Talvez o Ricardo possa, eu não posso, naturalmente, eu não sou do PSD. Mas o Chega é uma parte da negociação. É uma parte da negociação e parece-me que tem sido talvez a parte mais responsável desta negociação toda, porque o Ricardo há pouco dizia que a escolha sempre foi feita entre o PS e o PSD, porque eram os dois maiores partidos. Mas o Chega teve o bom senso de olhar para os resultados eleitorais e perceber que há 3 grandes partidos em Portugal. Nós podíamos ser como o Partido Socialista... A questão aqui é qual é o segundo? É o Chega que teve é o Chega que é o líder da oposição, que tem mais mandatos. Ou é o PS que teve mais votos? É o Chega que tem mais mandatos atribuídos. E basta olhar para a organização na Assembleia da República para perceber quem é o segundo maior partido. É o Chega. O número de votos para aqui não interessa para nada. O que interessa são o número de deputados que existem na Assembleia da República. São esses que vão votar na hora de escolher um novo juiz para o Tribunal Constitucional. Eu sei que o Partido Socialista anda a fazer uma propaganda forte nesse sentido, mas é só para enganar os portugueses. Ainda assim, o Chega não impôs qualquer recusa a que o PS fizesse parte desta negociação, porque nós somos um partido democrático, com pessoas democráticas, que olha para os resultados democráticos. E os portugueses deram-nos a nós, tornaram-nos o segundo partido com mais mandatos, mas logo a seguir está o PS, com uma diferença até reduzida. E, portanto, nós não vemos mal nenhum nisto. Agora, é interessante que, para alguns, nomeadamente para o Partido Socialista, para o seu secretário-geral, José Luís Carneiro, a democracia só funciona se eles ganharem. Porque o que José Luís Carneiro está a fazer é desrespeitar o voto dos portugueses. E, ao desrespeitar isso, está a desrespeitar, a pôr em causa a própria democracia. Portanto, um partido que se diz tão democrata, gosta muito de falar em Mário Soares e dizer que é o pai da democracia, está a ter aqui uma atitude contra a própria democracia. E não posso também deixar de notar, há aqui alguma infantilidade por parte de José Luís Carneiro, quando as negociações já estavam a decorrer há N semanas, estava tudo pronto para que o acordo viesse a público, para finalmente serem feitas estas eleições, e José Luís Carneiro voltou atrás porque na lista para o Conselho de Estado não estava à frente de André Ventura. Portanto, isto não me parece razoável de um líder de um partido como o Partido Socialista, que é o 3º maior partido em Portugal. Tal como não me parece razoável nem responsável que José Luís Carneiro esteja aqui a tentar fazer uma espécie de chantagem com o primeiro-ministro Luís Montenegro, ao dizer que se ficar de fora da escolha para o Tribunal Constitucional, então que isto coloca em causa as negociações para o Orçamento de Estado. Isto não parece nem razoável, nem responsável, parece-me de alguém que não sabe perder. No fundo é isto. José Luís Carneiro é como aqueles miúdos da escola que levam a bola para recreio. Se perderem o jogo, nunca mais atrasem. Só são muito amigos enquanto estão a ganhar. Quando perdem, tiram tudo a todos e depois ainda se vêm queixar que ninguém lhes liga. Bruno Dias, nós temos o PSD e o Chega, podem avançar neste processo com uma posição conjunta, excluindo os partidos à esquerda. Isso seria abrir a porta a uma nova crise política? Boa tarde a todos, cumprimento quem nos acompanha também. Eu queria observar desde logo que a situação que está a arrastar-se, mas que demonstra também uma atuação
principalmente do PSD, no Governo e na Assembleia da República. Em relação à Constituição e ao Tribunal Constitucional, nós não precisamos de contar a história toda desde 1982, mas o que é certo é que neste processo e nesta fase, para além do quadro da aprovação da Constituição e do quadro em que, nas revisões constitucionais e na eleição e na designação dos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, neste momento evidencia-se um propósito do PSD de levar ainda mais longe aquela transformação do Estado e das instituições do Estado numa espécie de bens transacionáveis. Era bom e muito útil que o Bruno Dias justificasse em que sentido é que o PSD não está a cumprir a Constituição. Onde é que está escrito na Constituição que só o PSD e o Partido Socialista é que podem nomear juízes para o Tribunal Constitucional? Quer dizer que se o Partido Socialista tiver nas próximas eleições 10%, como aconteceu ao Partido Socialista francês, tem de ser obrigado a ser eles a escolherem novamente os juízes para o Tribunal Constitucional. Que argumento mais ridículo para justificarem algo que vocês não querem que aconteça. Parem de enganar os portugueses com narrativas que já ninguém acredita. E há aqui uma lógica de negociação e de, eu vou dizer, de transformar a política ainda mais numa bolsa de valores, ou eu vou dizer numa feira de trens de cozinha, mas o que é certo é que agora nós temos o PSD a tentar fazer aquele número que já vimos, e já vimos várias vezes na Assembleia da República, fazer de conta que não é de esquerda nem de direita, a dizer que é o partido do meio, justamente para, nas negociações que faz, nas tais transações que vai promovendo, fazer-se mais caro. Porquê é que isto se torna ainda mais grave no caso do Tribunal Constitucional? Porque, como já aqui foi dito, há um conjunto de outras eleições e designações para órgãos externos da Assembleia da República, muitos casos ligados à Justiça, Conselho de Estado. O Conselho de Estado, o Provedor de Justiça, a Comissão Nacional de Eleições, há um conjunto vasto de instituições do Estado. Mas aí parece não haver grande problema. No caso do Tribunal Constitucional, torna-se ainda mais grave, porque aqui, desculpem a lapaliçada, estamos a falar da Constituição. E nós estamos a falar, nomeadamente, de uma convergência objetiva, visível, de que para o PSD, para o CDS e para o Chega, e já agora para a IEL, a Constituição é um obstáculo, é um problema para os seus objetivos. Então, para o Partido Comunista, o Tribunal Constitucional é controlado pelos partidos. Para o Partido Comunista, o Tribunal Constitucional não é independente. Os juízes vão fazer aquilo que os partidos lhes mandam. É esse o medo do Partido Comunista e do Partido Socialista. É perderem essa influência no Tribunal Constitucional que eles tanto apregoam, que é independente. Aqui está a prova em como isso é mentira. E eu a pensar que os juízes se baseavam no que estava escrito na Constituição, afinal baseiam-se nos interesses dos partidos. E, portanto, é assumidamente, abertamente, que estes partidos assumem este posicionamento nas leis laborais, no tratamento aos imigrantes, na saúde, na habitação. E, portanto, o problema aqui vai para além da distribuição dos lugares. O problema já é de alcançar no Tribunal Constitucional uma interpretação, uma correlação de forças e uma linha de atuação contra os princípios e os valores constitucionais. Limitar o direito à greve, destruir funções sociais do Estado, desde logo o Serviço Nacional de Saúde, e para isso querem ter gente que assumidamente, que assume publicamente um posicionamento de torpedear a Constituição e o seu objetivo. Eu digo só isto. Para a semana, o Ricardo Carvalho falou aqui do dia 1, que é o dia da eleição. No dia 2 de abril, para a semana, nós vamos assinalar o 50º aniversário da aprovação da Constituição da República. 2 de abril. E é a Constituição de abril, como dizemos com rigor. A tal Constituição que não pode ser mexida nem alterada porque a direita agora tem 2/3, mas que afinal durante estes 50 anos já foi retificada 7 vezes. O problema do Partido Comunista e do Partido Socialista é que hoje em dia todas as pessoas têm acesso a verificar as vossas mentiras, daí a esquerda estar tão empenhada em limitar a internet. Faz lembrar os países ditadores que a primeira coisa que fazem é desligar a internet no país. Em vários momentos a Constituição defendeu-nos, e nomeadamente em vários ataques aos nossos direitos. E agora é preciso lutarmos para defendermos os nossos direitos e também a Constituição. E também foi isso que aconteceu no sábado, Carvalho, na luta pela habitação, o artigo 65 da Constituição. É Ricardo verdade. Carvalho, havendo uma ruptura entre PS e PSD nesta questão, pode estar ameaçado o próximo Orçamento do Estado. Pode estar aberta aqui
possibilidade de uma crise política. É isso que está a ser equacionado também nesta altura. Eu não quero acreditar nisso, quer dizer, eu tenho... Todos lemos no Expresso da semana passada... Mas quer dizer, eu tenho o Partido Socialista como um partido responsável, ou seja, isso era a prova provada de que estávamos numa lógica de negociação político-partidária de um órgão que é fundamental, que é o Tribunal Constitucional. Aliás, eu ouvindo o Bruno, também quase que parecia que estava a ouvir o Partido Socialista, com as razões todas que estamos aqui a elencar. Parece que estamos a colocar os juízes na posição de... Os juízes que vão ser indicados, ou é do Partido A ou é do Partido B, porque o Tribunal Constitucional tem ido contra esta ou aquela reforma dos governos que são de direita ou de centro-direita do tempo da Troika. É isso? Quer dizer, eu acho isto caricato. Ou seja, toda a evolução que nós estamos a verificar hoje, nós temos que compreender que o país também mudou, o país é outro, quer dizer, 2011 era uma coisa, 2015 é outra, 2025 é outra. Agora, a posição correta que foi assumida pelo PSD. O PSD entendeu, e bem, negociar quer com o Partido Socialista, quer com o Partido Chega, entendendo, obviamente, que há um partido que tem mais mandatos do que outro na Assembleia da República, entendendo que esta também é a interpretação correta do mandato que foi dado pelos portugueses, porque senão os portugueses tinham dado uma maioria absoluta à AD, e não deram uma maioria absoluta. O que os portugueses pediram desde o início é que houvesse capacidade de negociação em tudo, nas reformas estruturais que queremos para o país, como também nos órgãos de Estado, em que tem que haver o respeito por uma proporcionalidade. E é isso que o PSD fez. Negociar com o PS, negociar com o Chega. Agora, temos que aguardar por essas negociações. Ou seja, agora, ouvir o secretário-geral do Partido Socialista quase a colocar aqui, se não estamos na lista do órgão A ou B ou C, vamos votar ou está em causa o Orçamento de Estado, assim, custa muito e não quero acreditar nisso, porque não é isso que eu espero do Partido Socialista enquanto partido fundador da democracia e enquanto partido do arco de governação. Patrícia Carvalho, seria vantajoso uma mudança do método de escolha, como alguns defendem, nomeadamente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Bom, entregando aos juízes a escolha dos juízes, não passando pelo Parlamento, para evitar esta questão da partidarização que pode estar a acontecer? Eu pessoalmente preferiria uma opção que não envolvesse partidos políticos escolherem magistrados. Acho que, de alguma forma, no meu entender, isso viola aquela que deve ser a separação de poderes. Se poderíamos fazer isto de outra forma, é uma questão que, mais uma vez, vai depender aqui de uma negociação com todos os partidos. E aqui acho que faz mesmo sentido ouvir todos os partidos. Embora saibamos o que partidos como o PCP vão dizer, mas não interessa trazê-los para a negociação, para a discussão e encontrar aqui uma solução, porque me está a querer parecer que todo este circo, peço desculpa pela expressão, mas é o que efetivamente isto está a ser, este circo em volta desta situação, está a prejudicar os próprios juízes e está a deixá-los desconfortáveis. Porque é preciso, e há bocado não quis interromper o Bruno, mas só para dar nota que o país mudou, o país virou à direita, 2/3 do eleitorado votou à direita e, portanto, faz mais do que sentido que as instituições cujas nomeações dependem dos partidos políticos representados na Assembleia da República virem também à direita neste sentido. E, portanto, acho que é uma falta de respeito absoluta com as pessoas que votam, porque basicamente o que lhes estão a dizer é: vocês votaram assim, mas isso não conta para nada. Porque nós achamos que tem que continuar a ser o Partido Socialista a dominar nas instituições públicas. Porque o que nós temos hoje em dia é, em qualquer instituição pública em que demos um breve passeio, nós tropeçamos em socialistas, olha, quase como cogumelos, nós tropeçamos num cogumelo, tropeçamos num socialista, eles estão em todo lado. E o país já não quer isso. O país deixou claro, nas últimas eleições, que queria virar à direita e deixou o PS atrás do Chega. E por isso não há razão absolutamente nenhuma para o PS estar a pôr em bicos de pés numa situação onde já não tem essa... Esse é que foi sempre o problema. O Partido Socialista, junto com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda mais recentemente, sempre dominaram o Estado. Toda esta birra e pressão exercida pelos partidos de esquerda é com o medo de perderem toda essa influência. Bruno Dias, toda esta discussão não fragiliza, de certa forma, o Tribunal Constitucional? Não coloca grandes dúvidas sobre a independência deste órgão? E claro, isso é deliberado.
Que é para depois ouvirmos estas conversas. Disparate ao Bruno. Esta caça, está a ver? Olha, agradece ao Partido Socialista. Esta caça às bruxas, agradece ao Partido que Socialista. alguns começam a pedir relativamente a resultados eleitorais que justificam supostamente saneamentos e caças às bruxas, como estão agora aí a ser colocados. Neste momento, aquilo que nós observamos Bruno, é que há um alinhamento, claramente, um alinhamento visível entre o PSD e o Chega e o CDS, Iniciativa Liberal, no que diz respeito a objetivos que são muito claros e que são os mesmos. Podem dizer mil vezes que o país mudou. Os objetivos deles são os mesmos. Claro que são os mesmos e as pessoas votaram para isso mesmo. Ninguém quer saber dos objetivos da esquerda neste momento. Neste momento o país virou à direita e não quer seguir para um país socialista-comunista. Apesar da nossa Constituição ter escrito que iam abrir o caminho para uma sociedade socialista, é algo sem valor porque é meramente interpretativo e simbólico. O que a Constituição realmente diz e que são os artigos fundamentais que definem Portugal é que devemos ser uma sociedade livre, justa e solidária, que é o artigo 1º, e que é um Estado de direito democrático baseado no pluralismo político e na economia social de mercado no artigo 2º. Apesar das propagandas socialistas e comunistas, a Constituição portuguesa é bem clara e nada tem a ver com as ideias socialistas e comunistas. Parem de usar a falta de conhecimento dos portugueses para os enganarem. E veja-se o pacote laboral, o país está de veja-se a acordo com os política de nossos habitação, objetivos. veja-se o que se passa com a saúde. Os objetivos são os mesmos de quem anda a dizer que o país mudou. E perante a mudança que dizem, estão a fazer cada vez mais acentuada a política que vinham fazendo. Os obstáculos que estavam colocados querem que saiam da frente. O respeito pelas pessoas, que é recomendável que o respeito seja relembrado, para não nos esquecermos que já houve maiorias absolutas que estavam aí de pedra e cal e depois caíram. Isto não... Esta coisa... Isto é o PCP a fazer uma ameaça aos Não se esqueçam que houve maiorias absolutas que estavam de pedra e cal, que estavam a falar de cima para baixo e depois a vida dá muitas voltas. Porque esta coisa de dizerem às pessoas nós agora temos os vossos votos, temos agora os vossos votos e fazemos o que quisermos com eles. Mas quem é que está a dizer? E isto é uma atitude perante as pessoas que nós dizemos que é preciso alinhar com algum cuidado. O ataque ao Tribunal Constitucional não é um risco potencial do futuro hipotético. É uma coisa que está a acontecer. Mas qual ataque? Nós passou muito despercebido o que se passou no último Orçamento do Estado, quando o Tribunal Constitucional dirigiu ao Primeiro-Ministro um pedido de audiência que durante um ano foi ignorado. Ao fim de um ano, o Tribunal Constitucional dirigiu-se ao Presidente da Assembleia da República, já em processo de debate orçamental. O Governo quer e continua a querer impor ao Tribunal Constitucional a integração, até no plano mais logístico, mais administrativo, mais de gestão dos processos, em termos de organização do Tribunal, uma integração até o servidor para ficar dentro do Ministério da Justiça. Este tipo de situações, que curiosamente o Chega deu muita razão ao Tribunal Constitucional na Comissão Parlamentar, mas depois votou ao lado do PSD para chumbar as propostas que garantiam essa autonomia ao Tribunal Constitucional, evidenciam que há, por mais que liguem as luzes e as auréolas por trás para se fazerem de santinhos, há claramente uma política que está a ser levada a cabo e essas ameaças já são reais em relação, eu volto a dizer, não só aos lugares, em relação à Constituição, aos seus valores e ao seu projeto. Enquanto foi controlado pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista, nunca existiu problema nenhum. Já podiam ser os donos dos votos das pessoas. Podiam controlar o Tribunal Constitucional e interpretar a Constituição como bem entendiam que era sempre pelo bem do povo. Mas o povo não tem de seguir aquilo que vocês acham. Como vocês adoram dizer, o povo é quem mais ordena e neste momento ordenou que vocês quase desaparecessem da Assembleia da República e que o Partido Socialista se tornasse no terceiro partido. É difícil de aceitar, mas aceitando dói menos. Vamos à lei do retorno. António, peço desculpa, vai-me permitir aqui rapidamente 20 segundos para dizer o seguinte. O que o Bruno acabou de dizer é uma verdadeira vergonha para um partido que se diz ser defensor da democracia. Acabou de desvalorizar por completo o papel dos eleitores num Estado democrático que é o português. E depois queria dar-lhe nota também, se calhar não está recordado e acha que o país se gera da mesma forma que o Comitê Central gera o PCP, isto é uma em que um é que pensa e fazem todos iguais. Não é aflição nenhuma. A aflição é aquilo que vocês têm, porque estão a desrespeitar os votos das pessoas. As pessoas votaram à direita. Não vai ganhar razão. Mas têm que aguentar. As pessoas votaram à direita. E os objetivos que falavas estavam explícitos nos programas eleitorais que foram a votos e nos quais as pessoas votaram. Isto chama-se Ricardo democracia. Carvalho, não sei se quer os 20 segundos para uma lição de democracia. Alguma nota? Não dá lição. Passarmos à lei do retorno. Eu vou ser muito direto. Ouvindo estes argumentos, eu percebo como é que há alguns partidos que querem politizar esta eleição. E ouvindo o Bruno, quer dizer, isto não é nenhum ataque.
quer dizer, nós estamos a seguir toda a tradição democrática que sempre existiu. Há um ataque à na eleição. Não há Constituição. ataque nenhum. Mas há um ataque, não há ataque nenhum. Mal por mais fora, que insultem, vou terminar por mais dizendo que isto, deem mal lições, fora que houvesse não um vão ficar com ataque razão quando com estamos isso. a cumprir a Constituição, indicando os juízes que se têm que indicar para o Tribunal, respeitando até a tradição. Aliás, alargando essa tradição. Porque o maior partido com assento na Assembleia da República é o Chega, quer se queira, quer não, e o PSD, e bem, como eu disse inicialmente na minha intervenção, alargou a possibilidade Muito de bem. negociação ao Fica Partido claro o Socialista. raciocínio. Vamos à questão da lei de retorno. O PSD defende que a lei completa a política migratória e protege o país das redes criminosas. Mas não há aqui, em alguns aspectos, o risco de violar também a Constituição e os direitos humanos, nomeadamente quando a detenção preventiva, por exemplo, é alargada a 18 meses? Não, António. Esta era uma peça fundamental para concluir uma reforma estrutural apresentada pelo Governo e aprovada na Assembleia da República que tem a ver com a lei da imigração. Recuando um pouco atrás, nós alterámos a lei da imigração, implementámos o fim da manifestação de interesse, colocámos a obrigatoriedade de um pedido de visto ser acompanhado de um contrato de trabalho e criámos uma via verde para as empresas que necessitam de imigrantes a trabalhar em Portugal, imigrantes legais, que permite acelerar esses mesmos processos num prazo normalmente que está a ser na ordem dos 20 dias, permitindo a imigrantes regularizarem a sua situação com contrato de trabalho, com habitação, com formação e tendo esses imigrantes legais a trabalhar em Portugal. Agora, uma política de imigração só funciona se tiver uma política de retorno. E nós não tínhamos uma política de retorno... Mas tem que ser equilibrada em todos os aspectos. Mas eu vou lá. Não tínhamos uma política de retorno que efetivamente permitisse dar um sinal junto até dos próprios imigrantes ilegais. Porquê? Porque estes imigrantes ilegais hoje têm uma salvaguarda que é, estão protegidos e estão integrados numa lei que nós entendemos como humanista. Agora, os imigrantes que estão ilegais, nós temos que acelerar o retorno. Depois, essas mesmas questões existem porquê? Nós só olhamos para a taxa de retorno de Portugal, é uma taxa muito baixa comparativamente a outros países da União Europeia, na ordem dos 5%. Agora, nós tínhamos aqui expedientes, e os expedientes tinham a ver com o quê? Com recursos que eram colocados e faziam esgotar o prazo dos 60 dias, com uma utilização abusiva do estatuto ou do asilo político, e toda esta alteração cirúrgica que foi feita na legislação em vigor permite ao Estado dar um sinal claro perante redes de tráfico ilegal, permite acelerar o retorno dessas pessoas e não ter situações como tivemos no passado. Mas também permite a possibilidade de expulsar pessoas com filhos portugueses. Nestes casos concretos não devia haver uma salvaguarda? António, eu acho que temos de ser claros, ou seja, as pessoas estão numa situação legal ou estão numa situação ilegal. O Estado não pode compactuar com a imigração ilegal. E o Estado perde toda a sua autoridade a partir do momento em que tiver imigrantes ilegais e, por ter uma legislação que não lhe permite adequar, seja pelo alargamento do prazo, sejam por outras situações, está numa situação de fragilidade. E nós, concluo dizendo isto, nós precisamos de imigrantes, a nossa economia precisa de imigrantes em setores estratégicos como o turismo, como a construção, como a agricultura. Mas legais. Mas legais. Patrícia Carvalho, esta lei vai ao encontro das pretensões do Chega para a política de imigração. É um contributo para resolver aquilo que chamam a imigração descontrolada ou tem aspectos que não devia ter? Não, eu acho que é claramente um contributo porque, efetivamente, nós temos que distinguir muito bem aquilo que são os imigrantes legais, que cumprem todos os requisitos para estar em Portugal, e os que são ilegais. Ora, se não há consequências para os imigrantes ilegais, então todos aqueles que quiserem vir para cá não se vão preocupar em preencher todos os requisitos e entrar de forma legal, porque depois acabam por cá ficar. Essa era a jogada e a estratégia dos partidos de esquerda na altura da geringonça. Por isso é que o Bruno Dias está tão incomodado. Todos os imigrantes que eles quiseram trazer para Portugal, infelizmente para serem escravos, porque não estando legais toda a gente pode abusar deles, se tivessem de ser legalizados nem metade tinham entrado, arranjando esta estratégia de entrar tudo à balda e depois logo se legalizar um dia se fosse necessário. Com isto entraram criminosos, abusadores tudo e mais alguma coisa sem controlo. Só o que destruíram o país com esta estratégia mereciam ter desaparecido de vez do Parlamento. Mas, por exemplo, o recurso judicial deixa de ter um efeito suspensivo automático. O que pode acontecer é que algumas pessoas podem ser expulsas antes de haver uma decisão judicial final. Isto não coloca em causa direitos, liberdades e garantias, de certa forma, também?
Eu acho que o que está a ser colocado em causa neste momento é o Estado de Direito português. Porque muitas dessas pessoas, aliás, nós vimos isso, atenção, e eu até, não quer dizer que foi o único, mas foi certamente o primeiro, o Chega, quando chegaram aqueles imigrantes marroquinos a uma praia do Algarve, o que é que eles fizeram? Eles pediram asilo. Isto, para um imigrante ilegal, que supostamente não tem capacidade para conseguir os documentos e fazer as coisas de forma legal, mostraram ter bastante conhecimento da lei portuguesa. Portanto, logo aí, já se calhar não são assim tão coitadinhos como muitos gostam de os pintar. Mas o que é que eles fizeram? Eles contornaram e, uma vez que tinham sido apanhados a entrar ilegalmente no país e, portanto, estavam conscientes que eram ilegais, pediram asilo, porque sabiam que ao pedirem asilo, o Estado português não pode fazer nada. E, portanto, estiveram cerca de uma semana, se não estou em erro, à espera da decisão, se era atribuído o asilo, se não era. A decisão atrasou-se e eles acabaram por sair do centro onde se encontravam e agora eu pergunto, onde é que eles estão? É que ninguém sabe. Desapareceram. Esse é que é o ponto. Como é que os portugueses se podem sentir seguros sabendo que existem muitos imigrantes dessa forma? Podem praticar os crimes que quiserem e desaparecer porque ninguém tem conhecimento se foram eles ou não. Não existem registros, não existe nada, é como se fossem fantasmas. Infelizmente a esquerda ainda defende esta estratégia. Portanto, isto não pode continuar. Nós não podemos pôr em causa o Estado de Direito português, não podemos pôr em causa a segurança do país e dos portugueses só para sermos humanistas. Isto não funciona, porque não podemos ser humanistas com os imigrantes e ser desumanos com os portugueses. Bom Dias, temos os seus 2 minutos finais. O PCP olha para esta lei como discriminatória, como um retrocesso nos direitos de cidadania? Eu, antes de continuar, queria só dizer uma coisa que, aliás, já foi confirmada e demonstrada pelo que acabámos de ouvir. É que mais depressa uma toupeira dá aulas de condução do que o Chega dá lições de democracia. Até porque o Partido Comunista sabe muito bem o que é a democracia. Basta ver pelos países todos que eles apoiam. Que eu me lembro, não existe um único país que eles apoiem que não sejam ditaduras. Lá por serem ditaduras de esquerda, o povo sofre exatamente a mesma coisa do que se fosse uma ditadura de direita. As ditaduras são todas iguais. A intenção é controlar o povo e dar-lhes o mínimo possível. Dito isto, aquilo que nós verificamos em relação a esta discussão é exatamente a demonstração disso que eu estou aqui a dizer. Porque esta acusação de que todos os imigrantes que são potenciais criminosos, que são detidos, agora sou eu, durante 60 dias, que é o que está na lei, se em 60 dias o Estado não dá a resposta, então não são 60 dias, passa para 1 ano e meio. Está feito, resolve-se. É assim que o PSD e o Chega resolvem o problema. Uma pessoa pede asilo, o Estado tem que decidir, tem que haver a decisão das autoridades. Eu quero dizer uma coisa, das pessoas que em Portugal estão, não é ilegais, em situação irregular, a grande maioria dos casos, isso deve-se à morosidade da resposta dos serviços do Estado português. Então não é imputável às pessoas, é imputável ao Estado, ao mesmo Estado que é governado por aqueles que dizem isso, a culpa é nossa, mas isso não interessa para nada. É o Estado em que a geringonça deixou o país. Pode agradecer ao Partido Socialista e a António Costa, mas também ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. E foi por todas essas más decisões que vocês tomaram que o país disse que neste momento que o que merecem é ter menos de 1/3 do Parlamento português. Infelizmente o Partido Comunista ainda controla muitos sindicatos que ainda vão fazendo muito barulho. Só espero que isso também se acabe um dia. O senhor vai-se embora porque nós não lhe demos resposta e, portanto, o prazo de detenção é alargado e depois o processo de expulsão é ainda mais desumano. Mas não mesmo havia que tenha manobras filhos. jurídicas com pedidos de asilo só havia. Que eram abusivos Eu também. só quero chamar a atenção que este tipo de leis, eu quero chamar a atenção que é este tipo de leis e principalmente este tipo de governação que é uma máquina de criar manobras dilatórias. É uma máquina de criar imigração ilegal. Isto é uma máquina de criar ilegalidade. Não querem, agora sou eu não os interrompi. Não querem os imigrantes regularizados. Querem os imigrantes explorados e ainda perseguidos, reprimidos, porque têm medo, porque ficam perseguidos desta forma. E aquilo que nós dizemos em relação à lei dos estrangeiros, à lei da nacionalidade e à lei do retorno é que batem muitas palmas aos campeões. Quando, como hoje, nascidos em África ou filhos de pais nascidos em África, são ilegais. Mas depois os criminosos, como aqueles que a RTP denunciou por explorar os imigrantes, as mafaldas deste mundo, os vossos quadros, nomeados por cá as moedas para Lisboa, então nesse caso os criminosos desaparecem. Como desapareceram os criminosos nos donos das herdades no Alentejo. Aí se vê a diferença. Aí se vê a hipocrisia. O jogo político está de volta amanhã. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo,
Será que o Partido Comunista não se dá conta do ridículo que está a dizer? A exploração de imigrantes já acontece há vários anos. É por essa razão que o Partido Comunista perdeu quase todas as câmaras no Alentejo. Continuam a negar essa realidade e a atirar as culpas para os partidos de direita. O resultado para vocês tem sido excelente. Continuem, camaradas. Como o meu avô dizia, a esquerda nem para limpar o rabo serve. O meu nome é Nuno Rei e esta foi a minha análise. Se gostaste e quiseres apoiar o meu trabalho é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Entretanto, não te esqueças de subscrever o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, partilha e dá a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.